Olá, professora. Olá, professor. Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos à Semana da Educação Online. Eu sou o Juan, do Responde Aí. E a gente gostaria de começar essa conversa agradecendo muito a cada um de vocês pela presença aqui hoje. A gente está achando muito interessante ver essa vontade em vocês de aprenderem coisas novas para fazer aquilo que a gente já fazia há tanto tempo, a gente já sabia fazer bem há tanto tempo. E a gente gostaria muito de parabenizar vocês pela mente aberta, né? De conseguir se reinventar. E a gente também gostaria de agradecer pela confiança de vocês na gente. E eu digo isso porque eu acredito que a maioria de vocês nem sabe quem nós somos, né? Então eu vou me apresentar para vocês daqui a pouquinho. Antes eu queria falar um pouco de por que a gente resolveu puxar esse papo com vocês, né? E eu queria começar com uma provocação. Você se lembra qual foi o assunto da última conversa que você teve com um colega seu, um colega professor seu? Olha, eu seria capaz de apostar que o assunto estava relacionado de alguma forma com esses malabarismos que vocês estão tendo que fazer, né, com o ensino à distância, né? E, na verdade, toda essa adaptação, né, vocês foram jogados no olho do furacão, né, e vocês tiveram que literalmente se reinventar da noite para o dia. E isso é uma tarefa extremamente complicada. E está sendo complicado, na verdade, para o mundo todo. Tá? Na verdade, 163 países, desde a última vez que eu vi, fecharam as portas das suas escolas, né? E aí, quando eu digo fecharem as portas, eu quero dizer tanto, né, escolas que fecharam as portas fisicamente e estão se adaptando, fazendo uma aula online de alguma forma, uma aula à distância, quanto escolas que não conseguiram se adaptar à mudança e tiveram mesmo que encerrar o negócio. Tá? E aí, quando a gente coloca isso tudo em outra perspectiva, né, 163 escolas, 163 países no mundo todo, isso impacta, na verdade, 63 milhões de professores que ou estão precisando se reinventar ou estão, infelizmente, desempregados, sem escola. E quando a gente coloca isso ainda num outro nível, isso é um impacto em 1,5 bilhão de alunos. Então tem muita gente sendo impactada só na área da educação, né, com tudo isso que está acontecendo. E assim, no Brasil, a experiência que a gente tinha em ensino à distância, na verdade, estava concentrado unicamente no ensino superior. Só algumas faculdades já estavam olhando um pouquinho para esse tipo de ensino e, na verdade, a gente tem uma experiência muito pequena relacionada com isso. E é só comparar como era antes da pandemia, na verdade. Quando você olha o ensino presencial, todo ano, a cada 2 alunos que entram na faculdade, 1 se forma, metade dos alunos. Legal? E quando você leva isso para o ensino à distância, a cada 5 alunos que entram todo ano, 1 se forma. Então o número é 5 vezes menor quando você compara quem entra e quem consegue sair. Então, na verdade, essa é uma dificuldade de todo mundo, tanto dos professores, quanto dos alunos, quanto das instituições. E foi pensando nisso tudo que nós aqui do Responde Aí decidimos que talvez a gente conseguisse ajudar de alguma forma e a gente quis fazer a nossa parte. Nós somos uma startup de educação e tecnologia. Hoje o nosso foco é em alunos do ensino superior de exatas. A gente já produz conteúdo online há 6 anos e a gente pensou que talvez a gente conseguisse dividir um pouquinho da nossa experiência e ajudar todo mundo a passar de uma forma um pouquinho mais suave, um pouco mais tranquila por isso. Então, vamos lá. E o nosso papo hoje vai ter 2 objetivos principais. A gente vai falar sobre os formatos de aula online, então quais são as opções que a gente tem para produzir o conteúdo para o nosso aluno. E a gente vai falar também sobre, segundo objetivo, né? A gente vai falar sobre mitos, medos e dilemas. A gente fez uma experiência bem legal antes de decidir fazer essa semana da educação online aqui, né? Que foi conversar com vários de vocês. Então, vários colegas de vocês bateram um papo com a gente, que foi muito interessante. E a gente percebeu, né, que tem alguns mitos, medos e dilemas que são normais, vão aparecendo mesmo quando a gente está no início dessa produção de conteúdo online. Então, a gente vai explorar um pouquinho isso juntos. Vamos falar primeiro dos formatos, tá? Então, vamos lá. Quais são? Existem, na verdade, 3 tipos principais de formato para conteúdo online e eu vou passando por eles do mais simples até o mais elaborado, assim, a gente pode dizer.
Então, primeiro, tem o conteúdo em texto. Tá? O que é um conteúdo em texto? Um conteúdo em texto é aquele em que você, em casa, elabora qualquer tipo de conteúdo. E aí, quando eu digo em texto, eu não quero dizer que é só texto. Pode ter imagens, pode ter uma lista de exercícios, por exemplo. Tudo isso é um conteúdo que você elabora, um material em texto, e que o seu aluno ele vai acompanhar depois com alguma rotina que vai ser estabelecida. A gente vai falar disso mais pra frente, tá? Segundo formato que você pode usar é um formato em vídeo, que é aquele formato em que você grava, e aí você pode gravar usando o seu celular, você pode gravar a tela do seu computador, a gente vai aprender a fazer isso lá pra frente. Mas seria esse formato que você vai gravando e o seu aluno acompanha depois também com alguma rotina para acompanhar os conteúdos, legal? E por último, você tem o formato de transmissão online. Esse é o formato que, na verdade, está um pouco mais próximo da sala de aula, né? Você vai ter um ambiente virtual em que você entra e o seu aluno entra e todo mundo consegue se comunicar de alguma forma. Normalmente, os professores podem falar e podem mostrar alguma coisa, os alunos podem digitar, na maioria das vezes, e conversar com você num chat, ou eles podem falar também, vai depender das regras que você estabelece. E é interessante que talvez vocês estejam ouvindo o meu cachorro latindo, né? A gente agora está tendo que se adaptar e tendo que fazer isso tudo em casa. Vão aparecer esses empecilhos e, galera, não tem problema. Seus alunos sabem que você está gravando, que você está fazendo material em casa. Então, não precisa ter um estúdio em casa para conseguir fazer, por exemplo, o formato 2, que é um vídeo gravado para o seu aluno. Se tiver um cachorro latindo no fundo, como talvez vocês estejam ouvindo aqui agora, normal, faz parte do jogo. É isso aí. Legal? Show de bola. E aí, cada formato desses que eu estou falando com vocês, na verdade, tem várias opções. A gente vai falar dessas opções um pouquinho mais profundamente mais para frente, tá? Aqui agora o objetivo é mais decidir qual é o melhor formato para os seus alunos, tá? E aí, na verdade, quais são as partes envolvidas nessa decisão, né? São as instituições, colégios e faculdades, enfim. São os professores, que na verdade são quem vai produzir esse conteúdo, e os alunos, que é a galera que vai consumir esse conteúdo. E na verdade, eu até já sei o que você está pensando. Você está pensando assim, Juan, mas não sou eu que decido isso, né? Na maioria das vezes, né, com a maior parte de vocês que a gente falou, o que acontece é que a instituição escolhe um formato, né, e isso fica meio que imposto para os professores, né? A gente até chegou a falar com um de vocês em que a escola não fez isso, tá? A gente chegou a falar com um de vocês em que a escola deixou liberado para o professor escolher qual formato usar, e aí o que aconteceu foi, cada professor escolheu um formato diferente, um jeito diferente, por exemplo, também de se comunicar com o aluno, e aí o que aconteceu foi que isso durou só 2 dias, porque os alunos entraram em parafuso. Você imagina, tem um professor que está conversando com eles por e-mail, tem outro que fez um grupo no Facebook, outro fez um grupo no WhatsApp. É muita coisa para os alunos. Então, assim, faz sentido isso ser padronizado de alguma forma, né? Porque senão o aluno não consegue acompanhar. Só que é uma decisão que não é feita por vocês. Então, na verdade, o nosso objetivo aqui beleza, uma decisão foi tomada e os professores estão se comunicando com os alunos e estão produzindo conteúdo com algum formato específico. Nós acreditamos muito que os professores são a melhor pessoa para verificar se essa decisão foi boa, se essa decisão foi certa, né? Vocês são a ponte mais poderosa entre a instituição e os alunos, né? Então, o que eu quero dizer com decisão certa? Como que a gente sabe qual é a decisão certa? Olha, indo por esse exemplo que eu acabei de falar, né, que os alunos, por exemplo, não conseguiam acompanhar porque eram muitos formatos diferentes, na verdade, eles são a parte mais, como é que eu posso dizer, com mais peso na hora dessa decisão. Porque pensa bem, não faz sentido a gente produzir, por exemplo, um tipo de conteúdo de transmissão online, por exemplo, se essa não é a realidade do nosso aluno, se o nosso aluno tem uma realidade incompatível com isso, né? Então, assim, se o meu aluno, por exemplo, não tem acesso à internet de qualidade, não adianta fazer uma transmissão online, ele não vai conseguir acompanhar. Se o meu aluno tem que ficar dividindo um computador com os pais que estão trabalhando em casa, com os irmãos, não tem como eu esperar que ele vai estar lá no mesmo horário todo dia para acompanhar as aulas que estão online. Então, a gente teria que pensar em alguma forma. Então, o seu aluno vai determinar muito
qual é a opção certa, qual é a opção que mais vai fazer sentido para ele. E assim, decisão tomada, beleza, professores são a melhor pessoa para julgar se a decisão está correta. Tá? E uma outra coisa, por exemplo, dependendo da idade, da maturidade do seu aluno, ele pode não estar preparado para receber só conteúdos em texto. Assim, por vários motivos, mas resumidamente, um conteúdo puramente em texto é muito, muito chato, né? Então, assim, tem muitas coisas a se considerar e nesse momento eu acho que o mais importante é a gente tentar se colocar no lugar do nosso aluno e entender se aquele conteúdo que a gente está produzindo faz sentido para a realidade, tanto assim, familiar dele, quanto para a realidade dele, de idade, de maturidade, se ele está pronto para receber aquele tipo de conteúdo. Legal? Então tenta não pensar, né, uma provocação que a gente faz aqui agora tenta não pensar nas suas limitações, tá? De repente você pensa, não, eu não consigo fazer conteúdo gravado, eu prefiro fazer em texto, ou enfim, esquece as suas limitações agora, a gente vai falar delas depois, pensa só no seu aluno. Qual seria o melhor tipo de conteúdo que o seu aluno pode consumir online? Em texto, em vídeo ou é uma transmissão online? E aí, melhor tipo de conteúdo para o seu aluno, eu quero dizer, levando em conta, como eu falei, tanto a realidade dele quanto a maturidade dele. Tomada essa decisão, é importante dizer também que vocês não precisam ficar só com um. Vocês podem usar, na verdade, vários tipos de formato juntos. Por exemplo, se você já faz transmissões online com seus alunos, o que impede, por exemplo, de a gente encontrar uma maneira, e é possível fazer isso, de gravar essas transmissões e elas ficam disponíveis para o seu aluno depois e ele consegue assistir. Olha que maravilha! Tenho certeza que todo aluno, vocês já passaram pela situação em que você está estudando para a sua prova e você pensa, caramba, aquela coisa que o meu professor falou, o que foi mesmo? Eu esqueci de anotar. Pronto, se a aula está gravada, o aluno vai ter acesso àquilo sempre que ele quiser, né? Então, é uma opção legal de 2 formatos sendo usados em conjunto. Uma outra, se você, por exemplo, decidiu gravar videoaulas para o seu aluno, nada impede de você produzir algum conteúdo de consulta fácil para eles, porque é um pouco mais difícil você encontrar o que você precisa num vídeo, né? Você pode gravar os vídeos para os seus alunos, que é uma forma mais legal de aprender, de ver aquele conteúdo pela primeira vez. Na hora de estudar, ter um conteúdo de apoio em texto vai ajudar pra caramba o seu aluno a encontrar o que ele precisa mais rápido. Ou lista de exercício para o seu aluno praticar e apoiar aqueles vídeos que você está fazendo. Então tem inúmeras possibilidades. E uma possibilidade muito legal, que alguns colegas de vocês falaram com a gente também, é de usar todos os formatos ao mesmo tempo. Várias vezes, eu sei que essa não é a realidade de todas as escolas, mas em muitas escolas você vai ter uma equipe com alguns professores dentro de cada equipe. Então não vai ter só um professor de matemática, você vai ter alguns, não vai ter só um de biologia, você vai ter alguns. E o que alguns colegas falaram é que eles estão fazendo uma espécie de rodízio. Então, em uma semana, um desses professores dessa equipe fica responsável por fazer um conteúdo em texto, o outro fica responsável por fazer um conteúdo em vídeo. Porque, pensa bem, várias turmas no mesmo ano não precisam ter, na verdade, vários vídeos diferentes falando sobre o mesmo conteúdo. De repente, um professor da equipe, aquele que está mais confortável em gravar vídeo, pode produzir aquele tipo de conteúdo, enquanto um professor que não está tão confortável assim em gravar um vídeo pode produzir um conteúdo em texto. E esse rodízio pode acontecer, vocês podem trocar ou não, enfim, é possível fazer esse tipo de rodízio para que todo mundo fique mais confortável e os alunos recebam vários tipos de conteúdo, de repente aquele que mais encaixa com ele. Legal? Então, isso era o que eu tinha para falar com vocês dessa parte dos formatos. Lembrando que na quarta-feira, a gente vai explorar um pouco mais isso, a gente vai mostrar para vocês como montar uma aula em vídeo, desde o zero até o final, quais são as opções de fazer isso, tá bom? E agora a gente vai falar então desses mitos, medos e dilemas que vão aparecendo enquanto a gente está produzindo conteúdo online. Olha, e na verdade apareceram vários mitos, vários medos e vários dilemas em todos esses papos que a gente teve. A gente queria aproveitar aqui esse tempo com vocês para trazer o maior mito, o maior medo e o maior dilema para a gente justamente atacar onde está doendo mais nessa adaptação. Tá? Então, o maior mito que vocês trouxeram pra gente, online é pior, né? Vários de vocês trouxeram essa provocação pra gente e assim, é normal pensar isso, né? Eu mesmo trouxe para vocês uma estatística que meio que comprova isso.
né? Quando eu comparei, por exemplo, alunos que entram e saem da faculdade no presencial e no EAD, no ensino à distância. E parece que online é pior. Mas, na verdade, online é diferente e a gente sabe muito pouco usar esse tipo de formato diferente. Na verdade, o que é importante a gente ter em mente é que qualquer tipo de educação, seja ele presencial, seja ele à distância, seja ele do jeito que for, vai ter seus recursos e vai ter suas limitações. O que eu quero dizer com isso? Bom, muitas pessoas trouxeram pra gente: Juan, tem muita coisa que eu gosto de fazer em sala de aula, que eu posso fazer em sala de aula, que eu não consigo agora fazer na educação à distância. Esses são os recursos. E, na verdade, todo tipo de formato de educação vai ter os seus recursos. Tem várias coisas que você pode fazer na educação online e que você não consegue fazer na educação presencial. Então, na verdade, não é que um seja pior do que o outro. Eles têm os seus recursos e as suas limitações. E as limitações são exatamente o contrário. Dentro da sala de aula tem coisas que você não consegue fazer, mas que você consegue fazer em outros tipos de formatos. Então, o nosso objetivo aqui ao longo dessa semana, um dos nossos objetivos vai ser justamente mostrar quais são os recursos e quais são as limitações que cada um desses formatos que a gente estava falando tem, o que a gente consegue fazer. E aí, só para ilustrar num exemplo, vários colegas de vocês disseram pra gente que gostam de fazer experiências em sala de aula. Então eles falaram: caraca, Juan, eu gosto muito de, na minha sala de aula, tornar aquele conhecimento para os meus alunos mais concreto e levar uma experiência para eles verem aquilo que a gente está estudando acontecer na frente deles. Não é impossível fazer isso na educação à distância, né? Tudo que você precisa é descobrir uma maneira de levar essa experiência para o seu aluno. Isso é fácil? Claro que isso não é fácil. Isso é bem difícil. Mas, na verdade, assim, como você está fazendo um conteúdo online, você não precisa necessariamente ser a pessoa que vai fazer essa experiência. Eu tenho certeza que essa experiência que você quer fazer com seu aluno deve ter algum vídeo na internet dessa experiência sendo feita de forma maravilhosa para o seu aluno ver. Claro, se você conseguir propor para o seu aluno essa experiência e ele conseguir fazer em casa, é mais legal ainda. E a gente acha maravilhoso que você consiga fazer isso. Se não for possível, cara, tem algum vídeo de algum professor que está fazendo aquilo de uma forma maravilhosa. E aí um exemplo, uma experiência bem comum de ser levada para a sala de aula, por exemplo, numa aula de física, é a experiência do pêndulo. Você levar um pêndulo lá e fazer algumas experiências com aquele pêndulo com seu aluno. E tem um vídeo na internet de um professor maravilhoso que leva isso para uma outra escala e ele faz um pêndulo com uma bola enorme, super pesada, em que ele bota essa bola para oscilar e ele prova para os alunos, ele bota bem pertinho da cabeça dele, e ele prova para aqueles alunos que ele pode ficar parado tranquilo, que aquele pêndulo não vai acertar a cabeça dele. Você vê, tem muita coisa legal na internet que a gente pode aproveitar e a gente pode usar com os nossos alunos. Tudo é questão de entender quais são os nossos recursos e quais são as nossas limitações. Aquilo que a gente podia fazer em sala de aula e não consegue fazer agora, muito provavelmente tem um jeito de adaptar para ficar igual ou, quem sabe, até mais legal para os nossos alunos. Legal? Show de bola! Vamos para o medo. Qual que é o maior medo? O maior medo é: eu posso falar alguma besteira. E aí, galera, com relação a isso, eu aqui quero te tranquilizar, eu quero te garantir que você não precisa ter medo da possibilidade de falar alguma besteira. Você vai falar alguma besteira. E não vai ser uma vez só, não. Você vai falar algumas besteiras. E tá tudo bem. Até porque, na verdade, você já deve falar algumas besteiras nessa sala de aula. E quando eu digo besteira, eu não quero dizer que você sai falando um monte de besteira para os seus alunos. Eu quero dizer que é normal. Esse é um trabalho feito por seres humanos. E seres humanos erram. Seres humanos são falhos. Eventualmente, a gente vai trocar uma palavra por outra e isso é normal. E aí eu acho que isso fica um pouco potencializado quando a gente está falando de educação à distância, educação online, porque isso fica gravado para sempre, né? Vários professores trouxeram esse questionamento e esse medo. Eu tenho medo de estar gravando a minha aula, trocar alguma palavra, falar alguma besteira e isso passar batido, eu não perceber e isso ficar gravado direto para sempre ali na internet e eu falando uma besteira. Então vamos lá. O primeiro ponto que eu queria trazer é, eu já falei, né? Você vai
cometer algum erro, você vai falar alguma besteira, isso é normal e tá tudo bem. Você já cometia esses erros antes. E, na verdade, é legal a gente entender que a nossa autocrítica nesse momento é, na verdade, muito maior do que o real impacto que aquele erro tem. Muito provavelmente aquele erro que você cometeu, ele não é tão grande assim. E, na verdade, para o seu aluno, é muito melhor que isso esteja gravado. Porque numa sala de aula, se você comete um erro desses e o seu aluno não percebe que foi um erro, ou até percebe que foi um erro, mas ele não tem muito o que fazer, isso vai embora. Num vídeo, o seu aluno pode pausar, o seu aluno pode voltar, ele pode tentar entender novamente o que aconteceu e a probabilidade dele perceber que aquilo foi um erro, na verdade, foi muito maior, né? Na verdade, é muito maior online do que se ele estivesse vendo uma aula presencial. Quando eu digo para vocês que tá tudo bem cometer um erro, eu não quero dizer faça de qualquer jeito, né? O nosso discurso aqui não é esse. O que a gente quer dizer é isso vai acontecer. A nossa preocupação de não cometer erros é super importante porque ela é fundamental para a qualidade do conteúdo que a gente está fazendo, né? É importante que o nosso conteúdo tenha o menor número de erros possível, só que essa preocupação não pode paralisar a gente. Então a gente não pode deixar de fazer um conteúdo porque a gente acha que vai ter algum erro. Vai sim ter algum erro, a gente minimiza isso com muita preparação, que são coisas que vocês já sabem fazer muito bem, e a gente diminui a probabilidade focando bastante enquanto a gente está fazendo a nossa aula. Então, vai acontecer? Vai, nós somos humanos, faz parte. Ensinar ainda não é um trabalho para máquinas. Talvez no futuro seja, hoje em dia ainda não é. Como é um trabalho feito por humanos, vai ter equívocos e tá tudo bem. Ok? Show de bola! E para fechar, qual é o maior dilema? O maior dilema que a gente viu é eu não consigo gravar uma videoaula. Né? A maior parte do formato que está sendo escolhido, pelo que a gente viu com os professores, é o formato de videoaula. Então tem muito professor por aí tendo que fazer uma gambiarra ali para botar o celular apoiado e gravar uma aula, e a galera está tendo muita dificuldade com isso. Né? Vários professores falaram para a gente coisas do tipo: Juan, eu dou aula há décadas para turmas de dezenas de alunos e eu faço isso tranquilo. Quando eu vou sentar para falar com uma câmera, eu começo a tremer, eu não consigo falar direito, eu começo a gravar, aí eu erro e paro a gravação, aí eu vou de novo, erro, paro a gravação. Gente, isso é super normal. E na verdade, quando você diz eu não consigo gravar, na verdade você só está se convencendo disso. Então tenta mudar, vamos tentar mudar essa perspectiva para eu não sou tão bom ainda quanto eu gostaria de ser, minhas aulas gravadas ainda não estão com a qualidade que eu gostaria que elas tivessem, mas vai melhorar. E você quer ver uma experiência ótima para fazer isso? Procura qualquer youtuber famoso no YouTube. Se você não conhece nenhum youtuber famoso, não tem problema. Pergunta para algum sobrinho, para o seu filho, se você tiver, para algum aluno, o youtuber favorito dele. E vai dar uma olhada, compara o último vídeo que ele fez com o primeiro que ele fez. Vai lá na lista de vídeo deles e procura o vídeo mais antigo deles. Você vai ver que a diferença é absurda na qualidade. E a mesma coisa acontece com todo mundo que começa a produzir conteúdo em vídeo para outra pessoa consumir. Então, pessoal, não pense que o seu primeiro vídeo tem que ter qualidade maravilhosa de produção, de não sei o quê. Galera, o seu segundo vídeo vai ser melhor que o primeiro, o seu terceiro vídeo vai ser melhor que o segundo, e daqui a pouco essa mudança vai passar e a gente vai estar adaptado com ela. Mas toda mudança dói. Né? Enquanto a gente não chega num ponto em que a gente está satisfeito, a gente passa por muita dor e faz sentido. Então, galera, o que a gente queria trazer hoje aqui para vocês, nessa parte de mitos, medos e dilemas, é mais uma tranquilidade. A gente entende que essa etapa traz muita insegurança, essa etapa traz muita instabilidade e que é normal. A gente vai passar por isso com esforço, com dedicação, e tá tudo bem, vai dar tudo certo. Então agora, para a gente conseguir resumir e recapitular essa parte que a gente acabou de ver, eu queria jogar uma nova luz em cima desse mito, medo e dilema que a gente acabou de ver, trazendo 3 fatos. E assim a gente vai conseguir enxergar de forma um pouco mais positiva. E o primeiro fato é, como a gente já falou, educação online não é pior e nem melhor. Educação online é diferente.
Assim como a educação presencial e assim como qualquer tipo de educação, ela vai ter os seus recursos e ela vai ter as suas limitações. Cabe a nós, professores, conseguirmos explorar ao máximo esses recursos e conseguirmos contornar da melhor forma possível essas limitações. O segundo fato é, eu vou sim, eventualmente, errar algumas vezes e falar alguma besteira para os meus alunos durante uma aula que eu estiver gravando, por exemplo. E tá tudo bem. Na verdade, eu já cometia esses erros e esse formato traz duas vantagens para a gente. A primeira vantagem é mais fácil do nosso aluno, de forma independente, perceber o erro. Se ele não entender, agora ele pode pausar e ele pode voltar, né? E aí fica mais fácil, a probabilidade aumenta dele perceber esse erro. E pra gente também. Nós, eventualmente, quando estivermos assistindo uma aula novamente, vamos perceber o erro e a gente pode comunicar isso ao nosso aluno. Essa preocupação é importante para a gente aumentar cada vez mais a qualidade, mas não pode paralisar a gente. E por último, eu não consigo ainda gravar na qualidade que eu gostaria, mas eu vou chegar lá. O meu segundo vídeo vai ser melhor que o primeiro, o terceiro vai ser melhor que o segundo e é ok eu aceitar que eu ainda não cheguei onde eu gostaria de chegar. Na verdade, a gente fala isso sempre quando tem uma pessoa nova começando com a gente no Responde Aí e ela está começando a gravar as videoaulas. Sempre é uma dificuldade, sempre o início, a qualidade não é tão boa e com o tempo vai melhorando. E a melhor forma de melhorar é fazer. Né? Por exemplo, agora o sol aqui está batendo na minha cara e vocês vão encontrar esse monte de dificuldade quando vocês estiverem fazendo a videoaula de vocês. O meu cachorro agora não está latindo, por sorte, mas quem tiver cachorro, quem tiver criança, quem tiver esse monte de coisa em casa, vai eventualmente passar por esse tipo de problema e faz parte. Os alunos sabem disso, as instituições sabem disso, ninguém necessariamente tem que ter um estúdio em casa e fazer de forma perfeita. Esse tipo de contratempo vai acontecer e é ótimo que esteja acontecendo agora, para vocês verem que realmente acontece. E galera, a gente queria, na verdade, dizer que a gente sabe que cada um de vocês está lutando uma batalha diferente, né? Cada um de vocês está passando por uma batalha diferente. Parecida, né? Tem algumas semelhanças, porque está todo mundo vivendo uma situação, uma adaptação parecida, mas cada um tem as suas particularidades. Mas uma coisa que a gente percebeu e que a gente não poderia deixar de dizer aqui é que todos vocês concordam com uma coisa, e a gente comprovou isso nas conversas que a gente teve. Todos vocês acreditam, e nós também acreditamos muito, que a educação nunca mais vai ser a mesma. Agora que a gente abriu de forma forçada, né, essa janela que estava emperrada, agora a gente vai até o fim para ver o que isso vai dar. E isso é ótimo, né? A gente acredita muito que é possível enxergar esse copo meio cheio e a gente quer ver vocês do mesmo lado que a gente nessa situação, conseguindo enxergar novas formas de se reinventar, novas formas de fazer muito bem aquilo que a gente já sabia fazer. Aqui então fica o nosso muito obrigado a você, professora, a você, professor. E não esqueçam, se você gostou do que você encontrou por aqui, se inscreve, se você não se inscreveu ainda, compartilha com seus colegas, porque a gente quer ajudar muita gente aqui agora nessa semana. Nos próximos encontros a gente vai mostrar uma parte um pouquinho mais técnica de como fazer a sua videoaula, como que você consegue gravar com o celular, por exemplo, como que você consegue gravar a tela do seu computador, quais são algumas formas legais de você conseguir fazer isso, tá bom? E a gente espera ver todo mundo aqui de novo na quarta-feira. Então, pessoal, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.